Eu sou o professor Tiago Laurentino, professor de língua portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mais esse episódio da série Linguística em Minutos, venho falar um pouquinho sobre o tema mudança linguística. Primeiramente, é importante a gente pensar como a gente pode definir o tema, esse assunto mudança linguística. Afinal, o que é mudança linguística? De uma maneira bem geral, a mudança linguística diz respeito a uma transformação de algum item, de vários níveis da língua, ao longo do tempo. Então, quando a gente pensa em mudança linguística, a gente pode estar falando de um item específico, pode ser, por exemplo, um fone, se eu estiver na fonologia, um morfe, se eu estiver pensando na morfologia, palavras ou expressões maiores que sofreram algum tipo de alteração ao longo da história, ao longo do tempo de uma determinada língua. Essa transformação pode ser no sentido de acréscimo, então podemos pensar em palavras que não tinham um determinado som e adquirem esse som, perdas, substituições, eliminações de determinado elemento, mudanças na forma, mas também podemos pensar nas alterações que afetam as funções dessas expressões linguísticas. Então, um determinado item ou construção que exercia uma função sintática, um papel gramatical específico e que em certo momento da história perde essa função ou adquire novas funções. Tudo isso estaria no escopo do que a gente pode tratar, pode analisar como sendo mudança linguística. Dentro da linguística, de uma forma geral, desse estudo científico da linguagem, existe uma disciplina que trata especificamente das mudanças linguísticas, que é a linguística histórica. Então, a pessoa, a pesquisadora que se dedica à mudança linguística, ele vai trabalhar com a linguística histórica, ou seja, observar em vários momentos da história de uma mesma língua ou de várias línguas, aqueles itens, expressões, construções que se modificaram ao longo do tempo. Uma coisa importante antes da gente seguir aqui nessa conversa sobre mudança linguística, e que é uma observação que é feita pelo professor Carlos Alberto Faraco, num livro introdutório justamente sobre a linguística histórica, é que nenhuma mudança linguística de nenhuma língua natural vai comprometer dois aspectos, dois fatores principais das línguas, que é a sua plenitude estrutural e o seu potencial semiótico. O que isso significa? O professor Faraco vai chamar atenção para o fato de que, apesar de haver essas mudanças ao longo da história das línguas, essas mudanças nunca vão comprometer a estrutura, ou seja, nunca vão gerar um sistema linguístico deficitário, incompleto, com algum tipo de falha, num sentido que a gente costuma entender. Então, não compromete a plenitude estrutural nesse sentido. Todas as funções, todas as ideias que são expressas dentro da língua vão ser preservadas, e o seu potencial semiótico. Se a gente pensar que uma das funções das línguas é garantir a comunicação, a troca de significados, a mudança linguística também não compromete, não afeta isso. Então, como a gente vai falar aqui ainda hoje mais à frente, apesar de haver mudança linguística, isso não é um problema. Do ponto de vista linguístico, científico, da linguagem, existir mudança linguística, haver mudanças linguísticas nas línguas, não compromete, não é um problema para o funcionamento dessas línguas. Apesar de as línguas estarem em constante mudança, são mudanças muito lentas, muito sutis, é muito comum que os falantes, de maneira geral, aqueles que obviamente não estudam linguística, ou que não pensam nas questões linguísticas gramaticais no seu dia a dia, não se deem conta, não tenham consciência de que as línguas mudam, E isso se dá por vários motivos. O primeiro deles que a gente pode destacar é pelo fato de que as mudanças são lentas e graduais, Uma brincadeira que eu sempre faço quando eu falo sobre esse assunto é que ninguém dorme falando uma língua e acorda falando outra, Ou dorme utilizando a língua de uma determinada forma e acorda já utilizando outra, Quando a gente fala em mudança, a gente está pensando aqui na categoria dos séculos, Algumas mudanças atravessam milênios dentro da história de uma mesma língua, ou no caso, quando uma mesma língua dá origem a outras, como foi o caso do latim e as línguas românicas. Então, essa lentidão, essa gradualidade faz com que normalmente as pessoas no seu dia a dia não se deem conta de que a língua está mudando.
Um segundo aspecto que a gente pode destacar também diz respeito ao que muda. A língua nunca muda na sua totalidade, de uma vez só, não muda tudo ao mesmo tempo. As mudanças são localizadas em partes específicas, né? Em locais gramaticais, em contextos estruturais específicos. Então, como não é tudo que está em mudança ao mesmo tempo, isso também contribui para que os falantes não tenham essa percepção muito clara de que a mudança está acontecendo. E um terceiro fator, mas não menos importante, diz respeito à influência da escrita, sobretudo em línguas como o caso da língua portuguesa, da língua inglesa e de outras línguas modernas com que nós temos contato, em que é muito comum que as pessoas, né, fora do ambiente acadêmico, fora do estudo linguístico, associem ainda muito a ideia do que é uma língua, que é a gramática de uma língua, àquele código escrito, ao padrão da escrita. E a escrita, naturalmente, é um código mais fixo, em que as mudanças até ocorrem, mas ocorrem ainda de uma maneira ainda mais lenta. Então, essa concepção de associar a língua ao modelo de escrita, aos padrões de escrita, também reforça essa ideia no senso comum de que as línguas não mudam. Bom, apesar disso, existem situações em que esses falantes, mesmo aqueles que não estão estudando linguística, vão se dar conta que tem alguma coisa acontecendo, que as línguas estão mudando. Que situações seriam essas? A primeira que a gente pode pensar é quando esse falante lida, encontra um texto muito antigo. Então, se um colega seu, um conhecido, pega um texto, por exemplo, do século XVII, um texto do século XVI, se a gente for pensar na obra literária da língua portuguesa, que remonta pelo menos ali desde o século XIII e XIV, inescapavelmente as pessoas vão notar uma série de diferenças, palavras que não são mais utilizadas, palavras que eram utilizadas com significados distintos, uma maneira de organizar as sentenças, as orações que se distancia do que nós temos no português contemporâneo. Então, o contato com textos de outras sincronias, de outros momentos de uma mesma língua, é um contexto em que os falantes percebem que as coisas mudam ao longo do tempo. Um outro contexto diz respeito a, dentro de uma mesma geração, dentro de um mesmo espaço de tempo, ao contato de falantes de diferentes classes sociais, de diferentes faixas etárias e às vezes de diferentes graus de escolaridade. Porque a cultura da língua escrita vai, de alguma maneira, influenciar esses falantes de diferentes categorias de formas distintas. Então, é comum, por exemplo, que uma pessoa de mais idade, ao conversar com uma criança, um jovem, percebam que determinadas palavras que esse jovem utiliza não fazem parte do seu vocabulário, do seu cotidiano e vice-versa. Os mais jovens vão perceber que os mais velhos, por vezes, utilizam determinadas expressões, determinadas palavras que eles não utilizam mais. O mesmo vale quando a gente pensa em categorias e graus de escolaridade diferentes. A influência da escolarização com a cultura da língua escrita vai fazer com que determinadas variantes, determinadas formas que surgem, sobretudo na língua falada, na língua mais em contextos de comunicação mais informal, com menor grau de monitoramento, de pensar se eu estou utilizando a língua de uma forma certa ou errada, faz com que certas variantes, certas formas que estão surgindo na língua circulem com uma maior frequência do que comparativamente com falantes de classes sociais maiores ou que têm um grau de escolaridade maior e que não necessariamente não utilizem, mas vão evitar ou vão utilizar numa frequência menor ou em contextos mais específicos aquelas inovações que estão acontecendo na língua. E um terceiro contexto em que a gente lida também com esse fato de que as mudanças estão ocorrendo a todo tempo é quando nós mesmos, escolarizados, pessoas que lidam com a língua escrita, tentamos nos adequar àqueles padrões normativos mais tradicionais na hora de produzir um texto. Não raro, a gente lida com a dificuldade, por exemplo, no português brasileiro, de saber onde que eu coloco o pronome átono, qual regra que eu devo utilizar, em que contexto esse pronome vai vir antes ou depois do verbo, uma determinada questão de concordância, fora daquele padrão mais tradicional, mais geral de uso, há contextos que geram dúvidas, há verbos específicos, o próprio verbo haver, que gera dúvida mesmo entre os escolarizados. Essas dificuldades, esses receios,
eles vão evidenciar que a língua escrita conserva em boa medida normas, regras, usos que eram típicos de outros períodos históricos, mas que, por essa questão mais conservadora do próprio suporte, da própria lógica da língua escrita, elas acabam chegando e sendo mantidas até a nossa época. Embora muitas vezes na língua falada ou na língua escrita menos formal, fora de contextos mais institucionalizados, os usos inovadores já estejam mais inseridos, já estejam mais estabelecidos. E agora eu vou falar de um ponto importante. Os falantes geralmente não percebem que as línguas mudam. E há situações específicas, como as que eu enumerei aqui agora há pouco, que fazem com que eles percebam que a mudança está acontecendo. E como que, em geral, esses falantes tendem a reagir? Infelizmente, a maioria das pessoas tende a reagir negativamente à ideia de mudança, né? Elas vão, em geral, trabalhar com uma ideia de que esses usos inovadores, né, esses fenômenos em processo de mudança, são formas erradas, equivocadas de utilizar a língua. Elas vão qualificar esses usos, dependendo, principalmente, muitas vezes, dos grupos sociais que utilizam essas formas ou que são os iniciadores desses processos de mudança, como algo errado, né, como um uso feio, que deve ser evitado. E o próprio fenômeno de mudança, de uma maneira geral, costuma ser visto, às vezes, até por pessoas cultas, escolarizadas, letradas, como uma degradação da língua, como um processo de deficiência, né? Como se a língua estivesse entrando num processo catastrófico, de destruição, uma visão muito equivocada se a gente entende pela linguística histórica, né, e pela linguística de uma maneira geral, que a mudança é algo inerente, natural a todas as línguas, né? Então, nesse ponto, a gente pode destacar aqui a importância da educação linguística, da interface dos conhecimentos que são já construídos aí há décadas nos ambientes universitários e acadêmicos, para a população de um modo geral. A mudança não é algo nocivo à língua, né? O português não está ameaçado, não corre o risco de desaparecer, porque há 2, 3 séculos atrás a gente utilizava um pronome e hoje utiliza outro, né? Ou a colocação dos termos na oração era feita preferencialmente de um jeito e hoje a gente prefere por outro. Não é isso que, não é essa a preocupação que deve existir, né? Já que mudança linguística não destrói nenhuma língua. E o que pode mudar nas línguas? Eu falei aqui muito vagamente no início, né, sobre formas, sobre itens. Hoje se tem um entendimento de que praticamente tudo, em termos de níveis da língua, da gramática, passa por mudança. A gente pode ter mudanças sonoras, né, ou fonético-fonológicas, como a gente costuma chamar de um ponto de vista mais técnico. Então, são mudanças que vão afetar os sons das línguas, sons que desaparecem, sons que são acrescidos às palavras, mudança sonora, então um determinado som que é substituído por outro. Para a gente ter um exemplo aqui, houve na passagem do latim para o português uma série de mudanças sonoras que alterou significativamente a maneira como algumas palavras eram pronunciadas. Então, por exemplo, muitas palavras do latim que traziam consoantes surdas, desvozeadas, passaram por um processo de sonorização. Então, por exemplo, eu tinha lupo no latim e eu tenho lobo em português. A gente tinha wita ou vita no latim e esse t, né, essa consoante t, entre aspas, sofreu uma sonorização e a gente tem vida. Então, esse pode ser dado aqui como um exemplo de mudança sonora. A gente pode ter mudança na morfologia, na expressão dos elementos gramaticais do ponto de vista morfológico. Então, pegando mais uma vez o exemplo do latim, nós tínhamos desinências que marcavam uma informação gramatical que hoje em português não é mais marcada pela morfologia, que é o caso, né? Simplificadamente, o caso se associa com as nossas funções sintáticas de sujeito, objeto direto, objeto indireto. Então, aquelas desinências que existiam no latim se perderam, muitas delas se simplificando e passando a expressar no português, por exemplo, hoje, uma informação apenas de número e de gênero, né? Então, por exemplo, o nosso S de plural, ele já significou no passado algo muito além do que simplesmente plural.
ele tinha, em determinados contextos, uma função de marcar o dito acusativo, que corresponde mais ou menos ao que a gente conhece como o objeto direto, o objeto dos verbos. A gente pode ter mudança na sintaxe, eu dei um exemplo aqui agora há pouco sobre a colocação dos pronomes, né? Nós temos vários temas que são estudados em linguística histórica sobre mudança. Um deles que a gente pode citar é o preenchimento, né? A obrigatoriedade do preenchimento do sujeito, da posição do sujeito no português, que em períodos mais antigos admitia o chamado sujeito nulo, ou seja, o sujeito não expresso, e vários trabalhos têm mostrado que, sobretudo no português brasileiro, a gente tem uma mudança na direção da obrigatoriedade, de tender a preencher mais essa posição do sujeito. Então, a gente tem um exemplo aí de mudança sintática. Saindo um pouco desses níveis, a gente ainda vai ter na semântica e na pragmática exemplos de mudança também. Pensando na semântica, a gente pode falar em mudança semântica quando uma palavra assume um determinado significado que ela não possuía anteriormente, ou ela amplia, expande o significado com que ela era utilizada originalmente, ou mesmo o inverso. Para a gente ficar com um exemplo aqui breve e não muito distanciado do nosso tempo, a gente pode falar, por exemplo, sobre a questão de poupança, né? A palavra poupança, que a gente utiliza lá como um serviço bancário, ela tem a ver com caderneta de poupança originalmente, né? Então, era um significado mais específico, tinha uma ideia de você abrir uma caderneta na agência bancária para ir guardando um dinheiro a longo prazo. E hoje a gente utiliza a poupança em um sentido muito mais amplo, com a própria ideia de poupar, de economizar, de gastar menos, né? Então a gente tem aí uma espécie de ampliação do significado dessa palavra. Na pragmática, que tem muito a ver com a ideia do uso, né, os contextos em que determinadas palavras ou expressões podem ser utilizadas, a gente pode trazer o exemplo dos pronomes de tratamento, as formas de tratamento. Então, o pronome você, que é um tema super interessante para quem gosta de linguística histórica, né, porque ele passa por uma série de transformações, inclusive fonológicas, morfológicas e sintáticas, ele também passa por mudanças pragmáticas, já que lá na origem ele era uma forma dedicada à realeza, ele era a forma de se referir ao rei, depois passou a ser tratado como utilizado como uma forma de tratamento de deferência, né, de respeito, e hoje, principalmente no português brasileiro, é uma forma neutra, um tratamento para a gente se referir ao nosso interlocutor, independentemente de haver ou não certa cortesia, intimidade ou distanciamento. Um outro exemplo curioso para a gente pensar nas mudanças que afetam a pragmática é o próprio tratamento senhor, que até pouquíssimo tempo era algo também como marca de respeito, como uma forma de mostrar deferência ao seu interlocutor, e que aos poucos, nas últimas décadas, tem sofrido algumas mudanças, a ponto de algumas pessoas não aceitarem, né, pedirem para não serem tratadas por senhor, porque há uma nova associação que vem surgindo entre o tratamento senhor e a idade. As pessoas não querem ser chamadas de senhor porque entendem que isso é uma maneira de considerá-las mais idosas, e todo o contexto da nossa sociedade atualmente, né, que tem toda uma questão sobre a questão da terceira idade, do envelhecimento, tem levado as pessoas a optarem pelo você e não quererem ser tratadas, por exemplo, pelo senhor. E para a gente terminar a nossa conversa, eu vou falar ainda sobre dois aspectos relacionados à mudança. A questão das causas e das condições. Por que as línguas mudam, né, e quando elas mudam? Começando então pelas causas. Essa não é uma pergunta nada fácil de ser respondida, né? Definir com certa precisão ali o que leva uma determinada língua a mudar, o porquê que ela mudou naquele aspecto, naquele elemento e não em outro. E a depender da perspectiva teórica, da abordagem do modelo teórico que o pesquisador em linguística histórica vai adotar, essa resposta pode vir de várias formas. Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer o quê? A língua muda porque ela tem uma relação muito estreita com a sociedade que utiliza essa língua. Então, como todos nós sabemos, é inegável que as sociedades mudam, se transformam ao longo do tempo. Então, os hábitos, os costumes, os interesses, a própria tecnologia que se coloca muito presente nas últimas décadas, faz com que, em alguma medida, essas transformações venham a afetar a língua. Então, por assim dizer, uma resposta bem geral em linguística histórica do porquê as línguas mudam,
mudam seria justamente isso. Elas mudam porque os falantes que utilizam essas línguas mudam e as sociedades onde elas são utilizadas também passam por esse processo de mudança. Se a gente quiser pensar em algumas respostas um pouco mais específicas, a gente vai precisar pensar em quadros teóricos específicos. Então, há abordagens, por exemplo, que vão destacar a função da língua como um sistema de comunicação, né? Como um propósito comunicativo. Então, nesse sentido, algumas mudanças linguísticas vão poder ser interpretadas como reflexo dos propósitos, dos interesses comunicativos que mudam. Então, se eu tenho a necessidade de expressar um novo conceito, uma nova ideia, então, e na língua isso ainda não existia, ou existia para um determinado fim, pode haver uma determinada mudança que leve ao surgimento de uma nova forma ou de um novo uso para atender esse novo propósito comunicativo. Há, hoje também, na área dos estudos de mudança, um grande interesse a respeito do contato linguístico. Então, historicamente, a gente sabe que diversas línguas, quando entram em contato com outras, com sistemas, com gramáticas diferentes, isso pode gerar alteração numa língua ou na outra ou nas duas. Então, o contato linguístico também pode ser uma explicação para determinadas transferências. Há vários pesquisadores, hipóteses que trabalham atualmente com por que o português brasileiro apresenta mudanças que não acontecem, por exemplo, no português de Portugal. E há uma corrente que ele trabalha com a hipótese do contato, o contato com as línguas nativas, né, com as línguas que eram faladas já no continente americano, dos indígenas, e com as próprias línguas dos africanos, dos escravizados, que foram trazidos no período colonial brasileiro, e que esse contato pode ter gerado alterações no nosso léxico, na nossa fonologia, na nossa sintaxe. Então, por assim dizer, as causas são múltiplas e, em geral, o pesquisador vai persegui-las, né, de acordo ali com o seu modelo teórico, com o seu próprio fenômeno de estudo. E quando as línguas mudam, né? Quais são as condições? Essa é uma questão central para quem trabalha com linguística histórica. Por que uma determinada coisa mudou naquele momento e não em outro momento histórico, né? Ou por que aquela parte da gramática está mudando e não outra? Isso aí é o ponto principal, né? O ponto de partida do trabalho do linguista histórico. Então, nesse processo, o que costuma ser feito? Os pesquisadores vão levantar aí todos os contextos possíveis para tentar rastrear e mapear, entender tanto condições estruturais, condições internas, por assim dizer, quanto condições externas à língua que podem ter propiciado uma mudança num determinado momento. Eu vou voltar um pouquinho ao exemplo que eu dei agora há pouco sobre o pronome você, né? A história do pronome você. Nós temos, curiosamente, aí vários fatores históricos que explicam a mudança que esse pronome sofreu. Então, a gente tinha lá na Idade Média, no final da Idade Média, um contexto descentralizado, né? Um contexto que ainda não era totalmente absolutista, monárquico, como a gente conheceu. Depois da história portuguesa, isso passa por essa fase, né, de uma hierarquia. Então, numa sociedade muito hierarquizada, né, em que as classes sociais são muito bem definidas, a forma de se referir ao interlocutor, principalmente quando a gente está lidando com pessoas que pertencem a classes distintas, um superior tratando o inferior e principalmente o inferior tratando o superior, esse código linguístico do tratamento ele é fundamental. E o que a gente tem observado, quem trabalha com o tratamento, é que nas sociedades ditas mais solidárias, em que essas classes não são tão bem marcadas, ou não existe uma certa rigidez nessa marcação, nessa diferenciação de pessoas de diferentes classes, essas normas de tratamento vão ficando mais fluidas, vão ficando mais, digamos assim, flexíveis, né, a ponto de não gerar problemas. Então, se a gente voltar lá no século XVI em Portugal, segundo também o professor Farago, a gente tem um decreto, um certo monarca que publicou como um decreto como as pessoas deveriam se tratar, o que evidencia como esse contexto social da época influenciou ali essa regularização, essa regulamentação, digamos assim, do tratamento. E no Brasil do século XX, principalmente a partir da década de 20, 30, os estudos em linguística histórica têm mostrado que um progressivo avanço, uma difusão do uso do você. Coincidentemente ou não, num período em que a gente tem o quê?
uma certa flexibilização dessas classes sociais que não deixaram de existir, mas que passam a se comunicar, passam a se interagir, a integrar mais. A gente está saindo, né, de um período em que o Brasil foi monarquia e entrando numa república, então essa ideia de abandonar certos valores de um outro período histórico também podem influenciar essas condições. Então, como eu falei aqui, as condições, as respostas a essas condições podem estar ou na história daquela sociedade, né, daquela cultura, dos falantes que utilizavam a língua, né, e aquelas expressões que estão passando por mudança, ou a gente pode encontrar respostas dentro do próprio sistema linguístico. Então, há, por exemplo, nos casos chamados como mudança encaixada, né, um enfraquecimento ou algum desaparecimento de determinados sons no nível da fonologia que afetam diretamente a morfologia das línguas e geram uma alteração sintática, como o exemplo que eu mencionei agora cedo, na passagem do latim ao português, quando a gente tem uma perda de vários sons, sobretudo no final das palavras, né, que afetam a morfologia do latim, nós vamos ter o quê? Um rearranjo sintático para que aqueles casos, aquelas funções sintáticas pudessem continuar sendo marcadas de uma outra forma. Então aí a gente já teria explicações mais estruturais, ou seja, determinadas mudanças que ocorreram na fonologia levaram a mudanças na morfologia e na sintaxe, tanto do português quanto de outras línguas românicas. Bom, pessoal, então esse foi o nosso vídeo sobre mudança linguística. Eu vou deixar aqui ao final algumas referências, algumas obras aí para quem quiser ler mais sobre o assunto. O texto do professor Faraco que eu me referi aqui, que eu utilizei de referência para esse vídeo, para esse material. E agradeço a vocês aí pela atenção. Obrigado!